Você é muito especial para Deus. E não existe palavra o quão descreva o quanto é especial para Ele. Muitas das vezes a gente pensa de uma forma que degrine a nossa imagem, pensa que a gente é incapaz, que a gente não consegue, que a gente não é suficiente, ou que a nossa característica nos piora, sendo uma parte do nosso corpo, seja nossa personalidade, seja aquilo que a gente não gosta em nós mesmos, né? E a gente não gosta e pensa mal de nós mesmos. E de fato, existem características que em nós a gente pensa que não é favorável, mas Deus nos criou assim, desse jeito, para que a gente faça a vontade dele. Entende? Ah, mas eu tenho essa aparência porque Deus te achou perfeita nisso. Deus te achou perfeito com isso. Deus te achou perfeito nessa forma de tu falar. Deus te achou perfeito desse teu modo, desse teu jeito, desse teu carisma. E a gente fica denegrindo isso. A gente pensa, eu sou uma falha. Só que não, a gente foi feito assim porque Deus quis. Mas outros têm dificuldade, mas Deus vai recompensá-los. Deus vai ajudá-los, Deus vai fortalecê-los, porque existem pessoas que têm falta de algo. Às vezes eu vejo pessoas que têm alguma falta de um membro e elas são muito mais felizes do que as pessoas que têm todas as partes do corpo. Porque elas entenderam que não é sobre o pedaço do corpo, não é da forma que tu é, não é sobre o que aconteceu contigo com o teu passado que tu te fez impuro. Não, porque não é o que tu fez, mas é o que tu vai fazer com isso. E Deus, Ele traz esse ponto muitas vezes. E lá em Efésios 4 diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e não apresentarmos diante dele culpa nenhuma. Então, quando a gente põe isso, a gente já entende que a gente já está errado, porque Deus escolheu a gente desse jeito. E ponto. Não existe discussão para isso. Deus nos fez desse jeito. Mas podemos melhorar, podemos mudar. Isso não é algo que é impossível. Mas claro, existem pontos que é nosso. Existem pontos que a gente precisa continuar. Eu me lembro que quando no meu fundamental eu tentava ser alguém que eu não era. Eu me sentia falso. Por assim dizer, eu me sentia falso. Isso assim. E não era como deveria ser. Sabe? Agora eu vejo, eu sou quem eu sou. Eu tenho essa personalidade porque Deus quer que eu fosse assim. Existem pontos, mas a gente vai melhorando até chegar ao máximo, o melhor possível de nós mesmos. A imagem e semelhança a Cristo Jesus. Então não tem o porquê a gente retroceder. Não tem o porquê a gente pensar de forma negativa. Não existe o porquê da gente denegrir a nossa imagem. A gente tem que pensar que a gente é imagem e semelhança de Deus. E cada dia que passa a gente tem que melhorar, nos tornando cada vez mais parecidos com o Pai. Essa é a ideia. A gente é filho de Deus. Deus nos escolheu para que fôssemos parecidos com Ele. E isso é o que importa. Mas minha aparência, mas isso, mas não. Existem coisas que nós precisamos mudar. Mas existem coisas que Deus fez que a gente fosse assim. E essas coisas que Deus quer que Deus trouxe que a gente fosse assim, a gente permanece com elas. Porque não há qualquer tipo de problema em tê-los. Claro, a gente tem que melhorar cada dia, transformar, priorizar mudanças para nos parecermos mais com Cristo, mas cada um teve o seu jeito de pregar na Bíblia. Todo mundo tem seus trejeitos para fazer algo diferente, de modo diferente. Por exemplo, a gente pega os profetas, Jeremias não é igual a Ezequiel, foi o que eu estava lendo, que não é igual a Isaías, não era igual a eles. A gente pega muitas passagens, só que eles são diferentes, falavam de coisas diferentes, de modos diferentes. Claro, existiam assuntos em comum, mas eram coisas diferentes. Isaías pregava uma coisa, Ezequiel pregava outra, Jeremias pregava outra, Daniel pregou outra.
E são pessoas diferentes, pregaram seus modos diferentes, fizeram coisas diferentes. Então, nós somos diferentes, mas nós somos unidos com Cristo. E esse é o ponto da essência. Esse é a ideia. Esse é o fundamento. Que nós estamos unidos com Cristo e nós nos parecemos com Cristo. Então, existem características tuas que Cristo deu para ti, para tu fazer de modo diferente, para tu fazer de um jeito diferente. Então, não pense nisso. Não se degrine, não pense mal nisso. Continuando lá em Efésios, no versículo 8, ele nos deu tanta fartura. Já começa assim: Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido, nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo Jesus. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Pronto! Pronto! Para que tu fica pensando assim? Porque a gente pensa assim, Deus nos fez um com Ele, Ele planejou tudo para que a gente tivesse Ele. E isso nos faz especial. Isso nos faz filhos de Deus. Para o mundo a gente não é nada. E de fato a gente não quer ser nada para o mundo, a gente quer ser um reflexo de Cristo. Mas para Deus, Ele nos escolheu, Ele planejou, Ele nos moldou, Ele nos transformou para que a gente pudesse ser parecido com Ele. Então, irmão, irmã, você é imagem e semelhança de Cristo. E as suas características foram dadas pelo Pai para pregar, para evangelizar, para fazer a vontade de Deus. Se você sabe desenhar, desenha para Deus. Se você sabe cantar, cante para Deus. Se você sabe fazer um livro, por exemplo, faça esse livro sobre Deus, para Deus, com a inspiração de Deus. Você sabe fazer uma casa, por exemplo, faça essa casa para Deus. Você sabe programar, faça essa programação para Deus. A gente vive uma vida centralizada em Cristo, que essa união Ele nos deu. Então, irmãos, nós somos imagem e semelhança. E você, eu e todos aqueles que estão em Cristo Jesus foram planejados, foram escolhidos. Claro, existem muitos que estão perdidos, mas esses vão conhecer por meio de nós. Então, bom ânimo, Cristo está conosco. Cristo vive. Deus abençoe a todos.